Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar a relação da mulher com o dinheiro e com investimentos? Vou te trazer alguns dados aqui que podem ser importantes para a gente contextualizar. Você sabia que as mulheres acabam trabalhando 8 horas a mais do que os homens, cuidando das tarefas domésticas? Além disso, a gente vive em média 8 anos a mais do que os homens. E, além de tudo isso, a gente ganha mais ou menos 22% menos do que um homem em igual profissão, em igual cargo. Então, a gente ainda tem aí um espaço muito grande a galgar para conseguirmos aí a equidade de termos uma vida mais próspera, mais leve, mais equilibrada e mais feliz. E neste cenário, falando um pouquinho aqui sobre mulher, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Bruna, CEO da Lady Driver, né, aqui no Vale do Paraíba. Embaixadora da Lady Driver. Embaixadora da Lady Driver, que está aqui para uma conversa super gostosa. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Parabéns por esse programa, muito bacana. Obrigada. Ter essa oportunidade de falar sobre as mulheres. Que bacana. Bruna, e você começou uma trajetória muito cedo, né? Com quantos anos você começou a trabalhar? A trabalhar eu comecei bem jovem, aos 11 anos. 11 anos. Que bacana. Você sabe que é uma das pessoas que eu conheço que começou a trabalhar mais cedo. É. Eu comecei aos 12 dando aulas particulares de matemática. Olha que bacana. E você fazia o quê aos 11? Olha, aos 11 anos eu já empreendia. Depois eu acabei indo para a indústria, mas aos 11 anos eu comecei empreendendo. E você eu vendia salgados. Que legal. E quem fazia os salgados? Minha mãe. Que bacana. Eu vendia salgados e a minha mãe que preparava tudo. Foi para ajudar em casa, né? Minha mãe é uma mulher muito forte, muito batalhadora. Então, para criar os filhos, já começou empreendendo também. E essa renda da sua mãe já era importante para essa complementação aí da renda familiar. Muito importante, era essencial para a gente. Que bacana. E como que a sua mãe fazia essa precificação, essa produção? Era algo empírico ou você já começou a ajudar ali nesse processo? Naquele momento era algo mais natural, assim, né? Ela, com a experiência dela, já tinha trabalhado em outro, já tinha trabalhado em comércio. E, né, já teve um estabelecimento, então já era para ela mais natural. Então ela construía, né, com base nos custos, nas necessidades dela, ela ia construindo esses valores. Né? Que bacana, mas sua mãe já é um grande exemplo de como a renda feminina ajuda, né, na composição familiar e do quanto isso é um divisor de águas. Muitas vezes, quando a gente vê a mulher passando até essa contribuição, a família muda de nível e de dignidade, né? Sim. E agora você vem importante. Empreender com um negócio que justamente faz com que outras mulheres consigam aí gerar renda extra. Sim. Conta pra gente como que funciona o Lady Driver. Então, a Lady Driver nasceu com um propósito muito claro, né? De realmente levar segurança para as mulheres. A CEO da empresa, né, começou o negócio lá em São Paulo, a Gabriela Correia. Ela sofreu um assédio dentro de um transporte, né, utilizando um aplicativo. E ela pensou na hora, o que eu posso fazer, como eu posso fazer para ajudar as mulheres a resolver esse problema, essa dificuldade que eu tive. E aí ela criou a Lady Driver, um aplicativo só para mulheres, motoristas mulheres, passageiras mulheres. Que legal. Então, no começo foi para trazer essa segurança. Sim. Mas acabou ajudando nessa questão de composição de renda familiar. Sim. O primeiro, né, o propósito inicial foi a segurança, depois veio a liberdade e a independência financeira. Muitas mulheres, né, nem imaginavam em dirigir por um aplicativo por questão de segurança e aí elas, quando viram a Lady, elas se surpreenderam, falaram, bom, agora, por que não? Eu já dirijo para os meus filhos, já estou o tempo todo dirigindo, então por que não fazer uma renda extra? Ou, né, tem muitos casos, na verdade, que é uma renda principal também para a mulher.
como a flexibilidade que a mulher também precisa muitas vezes, né? Para estar em Sim. casa também para fazer outras atividades. E ainda tem muito preconceito do tipo, ô, Dona Maria, vai pilotar o fogão. Eu já ouvi isso, dirijo aí há 27 anos quase. A né? gente brinca que é motorista, mulher no volante, segurança constante, porque muitos não sabem, mas a taxa maior de acidente não é com mulher, é com os homens. As mulheres dirigem muito bem, elas são mais cautelosas, elas são mais seguras. Então, ela pode tudo, né? Com certeza, eu sou suspeita para falar, né? E eu penso que a forma como a gente dirige também expressa muito como a gente dirige a nossa vida. Sim. E Bruna, você percebe no dia a dia dessas mulheres que trabalham com a Lady, né, uma transformação na questão de vida, de geração de renda, Sim. de conseguir alcançar patamares que não se conseguia antes? Com certeza, muitas. Eu tenho conversado com muitas motoristas e nós temos aí faixa etária desde os 21 anos até os 65 anos. Então, mulheres em várias fases da vida e que estão aí dirigindo e conquistando sua independência financeira ou sua renda extra e encontraram uma nova profissão, uma profissão que traz toda a liberdade. Muitas amam dirigir, né? Então, estão realizadas mesmo no trabalho. Que bacana. E a renda dessa profissão é uma renda variável. Sim. Ela está diretamente relacionada ali, né? A demanda por pessoas que queiram se deslocar e também pelo tanto de empenho que a pessoa vai se dedicar. Eu vou me dedicar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Sim. E a educação financeira para essas motoristas, você também entende que seja algo relevante para ser tratado? Muito importante, extremamente importante. Educação financeira salva a nossa vida. Eu sou encantada, porque eu já passei por essa transformação. Então, acho incrível, tem que ser trabalhado. E uma coisa interessante que a Lady tem é o agendamento dentro do aplicativo, que possibilita da motorista ela ter uma visibilidade dos ganhos. Então, certo. As passageiras podem programar com antecedência, né, as viagens, seja para ela, para a mãe ou para os filhos, e a motorista consegue ter essa visibilidade de ganhos. Então, é importante que a motorista se prepare, né, entenda realmente os gastos que ela vai ter, faça essa conta antes de né, ter os gastos. Sim. Posterior, né? Então é importante. Vamos falar sobre isso, porque a gente tem aí, né, mulheres com Lady, a gente tem mulheres também em outros aplicativos, homens em outros aplicativos, e ter ali esse controle é fundamental. Então conta pra gente quais são ali as despesas que a gente tem que ficar de olho para ajudar na composição de custos. Hoje, o mais importante para a motorista, né, a gasolina, com certeza, né? Que é uma despesa, a principal despesa que ela tem, mas toda a manutenção do seu veículo, lavagem do veículo, todos os detalhes. Que legal. Tem que pôr tudo na ponta do lápis, né? Segura aí um pouquinho que a gente vai para o intervalo e voltamos aqui com algumas dicas de como colocar tudo isso na ponta do lápis para a gente sair aí dessa relação, né? Devedora e passar para uma relação de investidora, para lidar melhor com o seu dinheiro. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, passa por lá, @Luciane Quedo. Lá no YouTube, vamos falar sobre dinheiro, Luciane Quedo, e também lá no www.rv4investimentos.com.br. Você percebeu como que a inflação tem atingido aí os custos de uma maneira exorbitante? E uma das coisas que a gente tem mais sentido no bolso é o preço do combustível. Gente, é assustador, né? Aqui em São Paulo tá caro. Para quem está nos assistindo de fora, a gente tem um público bem grande de outros estados. É mais caro ainda. E saber cuidar bem também ali
de como economizar combustível nos ajuda no dia a dia. E para quem é motorista de aplicativo, para quem é motorista, por exemplo, de táxi, meu pai foi taxista durante 35 anos, é fundamental, né, Bruna? Fundamental, fundamental estar de olho aí no preço do combustível, tanto na gasolina quanto no álcool, né? Fazer a continha para ver o que vale a pena. Que legal, e é sempre aquela dúvida, né? A maioria dos carros são flex. Aquela dúvida, o que vale a pena? Coloco gasolina ou coloco álcool? Qual que é a dica que você dá? Como é que a gente sabe se vale a pena ou não? Tem que fazer a conta. E hoje, como está todo dia está variando muito o preço do combustível, é fazer a conta todo dia. E qual que é a conta? Hoje em dia tem os aplicativos que ajudam muito, né? Que colaboram muito para facilitar esse dia a dia. Porque o motorista está na correria, então precisa... né, de usar um aplicativo que ajude. Mas sempre, né? Uma dica aí para quem nos assiste, ó, sempre que a gasolina tiver ali, né, a proporção gasolina-álcool e o álcool estiver custando mais do que 70% do preço da gasolina, vou de gasolina. Sim. Se tiver menos do que 70%, vou de álcool. Sim. E tem dicas para a gente economizar no combustível na hora de dirigir? Faz diferença? Eu acho que tudo faz diferença. O carro, manter o carro direitinho, manutenção todo em dia, vai ajudar também, né? No seu dia a dia ali, então tem... Não sair correndo na hora que quebra, eu já faço a manutenção preventiva, dou uma olhada nos pneus, né, no óleo. Isso faz toda a diferença no consumo, né? Então é importante que a motorista... Manter os pneus calibrados e balanceados. Total, exatamente, manter eles sempre ali em dia. Mas a manutenção geral, né? Eu acho que a motorista ela tem que já considerar um valor mensal ali para essa manutenção. Então, do que eu ganho, eu tenho que separar a parte, exatamente, né? Para abastecer o meu carro de combustível para continuar trabalhando. Tenho que pegar uma outra parte e já colocar ali, né? Para o desgaste dos pneus, para a manutenção do veículo. Exatamente. E aí entra um outro ponto, né, Bruna, que é a questão da reserva de emergência. Tem momentos que, gente, você vai pedir aplicativo, eu vou muito a São Paulo ou em São José, quase não tem ninguém trabalhando, o preço normalmente acaba sendo um pouquinho mais alto, a demanda é maior. E tem dias, né, que as pessoas não querem usar nessa fase mais restritiva. É importante, na sua visão, ter uma reserva de emergência para esses momentos em que o consumo é menor? Com certeza, com certeza. A reserva de emergência acho que tem que fazer parte da nossa vida, né? A gente tem que considerar para se sentir mais seguro, né? Então, a reserva de emergência tem que ser feita. Eu sei que é muito difícil, né? Infelizmente, né? No nosso país, muitas pessoas têm um salário que já fica ali limitado, né? Aos gastos, às necessidades, mas tem que fazer um esforço aí para ter aquela reserva de emergência para você se sentir mais segura no dia a dia. Sim, e como é que a gente faz isso, gente? É muito importante que no momento que a nossa renda entre, a gente já pega aquele valor e já divida, né? 50% a gente usa ali para nossa manutenção do estilo de vida. Eu vou pagar, né, o meu aluguel, a comida, a luz, a água, o gás, o básico. Depois eu pego ali mais 30% para usar com outras coisas. Lazer, uma viagem, um sonho. E aí pego 20% todos os meses e guardo. Separo para constituir essa reserva para o futuro. A primeira reserva é a reserva de emergência, que é aquela que vai nos dar sustentação para passar por um horizonte de momentos que não são ali previstos. Eu sempre digo, gente, que a emergência ela vai acontecer. A gente só não sabe o dia e a hora, mas ela vai acontecer. E quando eu tenho isso constituído, aí eu começo a olhar para um horizonte de maior prazo, né? Que é olhar a independência financeira, aquele dia que eu não preciso mais trocar aquele sonho, né? A minha força de trabalho por dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar para você, que todo mundo quer, né? Exatamente. Colocar o seu dinheiro para trabalhar. Exatamente. Bruna, e que dica você daria para a pessoa que está nos assistindo, às vezes numa situação difícil, que tem um trabalho, né, que não satisfaça ali as suas necessidades, porque sempre são duas pontas, né? Eu brinco que a boca do jacaré, gente, quem me acompanha aqui, eu sempre digo, né, que ou a gente corta despesas ou a gente aumenta receitas. E para quem está numa situação de desencaixe, que dica você dá para que as pessoas persistam na obtenção de mais renda para levar para suas famílias? Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é fazer esse check-up, vamos dizer, fazer esse mapa
seus gastos, né, como você comentou. Primeiro eu tenho que avaliar se dá para cortar despesas, depois, né, avaliar se eu preciso, não dá para cortar, não tenho o que fazer, então tem que ter uma renda extra, né? Então, logo que eu saí da indústria, comecei a pesquisar vários negócios e, assim, tem uma infinidade de coisas. A internet hoje é uma maravilha, né? Tem muitas possibilidades para todas. Então, é importante sempre a gente buscar algo que a gente gosta de fazer. Então, é possível encontrar uma outra fonte de renda para conseguir construir aí, né, além da reserva de emergência, né, a sua independência financeira, que é extremamente importante hoje em dia, né? A independência a gente não financeira. pode mais contar com a aposentadoria, né? Não dá para contar com a aposentadoria, né? Não dá para contar só com o governo. E quando a gente fala de independência financeira, é ela também que nos permite não nos mantermos em relações abusivas. Exatamente. Seja com o chefe ruim, nos dá liberdade. Seja em casa, né? Da gente poder ter liberdade. Bruna, excelente conversar com você. Deixa aqui pra gente suas redes sociais, por favor. Nossa rede é Lady Driver Taubaté, Lady Driver Tremembé, Caçapava e Pindamonhangaba. Nós temos 4 redes sociais. Que legal. E quantos motoristas são? Então você está em Taubaté, Pinda, Tremembé e Caçapava. E quantas motoristas a gente todo serão em torno de 700 motoristas ao todo. Então, que legal. Vai ter muita oportunidade de emprego para as mulheres aí na região. 700 mulheres podendo gerar renda adicional. E outras tantas mulheres podendo se locomover com mais segurança. Com mais segurança, com mais liberdade. Ir para onde ela quiser, com a roupa que ela quiser, com toda a liberdade que ela merece. Que legal. Prazer enorme ter você aqui, igualmente. Bruna. E você não saia daí. A gente está indo para o intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu programa falando sobre educação financeira e investimentos. E depois daquela etapa que a gente faz ali a nossa reserva de emergência, que a gente aprende a gastar menos do que ganha e a gerar renda extra, aí a gente começa a olhar para o futuro, para a proteção, aquele olhar de longo prazo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Rafael Pozzebon. Seja muito bem-vindo, Rafa. Prazer, Luciana, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer ter você aqui. Queria que você começasse contando pra gente. A gente, às vezes, olha só o curto prazo, só aquilo que está ali, né, diante da gente. Muitas pessoas ainda vivem pagando o almoço ou vendendo o almoço para pagar o jantar, né, que é algo que a gente diz muito popularmente. Como que a gente consegue trazer essa visão de longo prazo para a mesa e para a conversa? Bom, a gente tem conversado bastante, né, Luciana? Esse planejamento financeiro, que hoje vai muito da parte dos investimentos, a sua reserva de emergência, e a gente também vem hoje com a parte de proteção. E é muito bacana porque cada dia o brasileiro está entendendo mais essa necessidade. E quando a gente fala da proteção, vem de uma sucessão patrimonial, vem de uma gestão de risco baseado em seguro de vida, né? É uma ferramenta que muitas vezes assusta um pouco a pessoa ao falar, mas ela está entrando cada vez mais no cotidiano, tem se tornado cada vez mais prática a fala, mais simples. E a nossa função, principalmente, é trazer essa simplicidade, né? Todos nós precisamos, em algum momento da vida ela pode ser útil para a família ou para nós mesmos em alguma necessidade. Então a gente tem que simplificar e trazer essa informação para as pessoas, né? Sim, às vezes tinha um mito, né, Rafa? A viúvo é quem morre, né? E a gente acabava tendo ali um preconceito desse olhar de proteção. Mas quando a gente fala das pessoas que ficam num evento como esse, que é a morte, nós cristãos, sabendo aí que esse dia chegará, né? E não temendo também tudo isso, a gente tem ali uma preparação que pode ser feita para esse olhar da família, né? Como que a gente deixa de lado esse preconceito e esses mitos para tratar isso com naturalidade como algo que acontecerá? Na simplicidade. Eu vejo assim,
trazendo isso para o nosso cotidiano, e cada dia mais estamos falando desse ponto, tratar como um assunto normal. Eu sei que eu vou embora um dia, né? Então a gente trata isso com uma naturalidade, algo que o brasileiro não estava acostumado a saber. Por exemplo, o que vai ser da minha família quando eu for embora? Eu preciso preparar essa situação. E da mesma forma, tirando esse assunto que, infelizmente, um dia a gente vai embora, indigesto, né? Exatamente, mas tem outros assuntos nesse ponto. Existem situações onde a família precisa de uma necessidade por falta de renda, infelizmente, por um acidente, por uma doença, a pessoa precisa se reorganizar. E o seguro de vida, a proteção, ela encaixa nesse momento. Ela te traz a tranquilidade financeira, ela faz com que todo aquele planejamento que a gente sabe muito bem, estamos alavancando nosso patrimônio, ele não vai por água abaixo, não dilapide patrimônio, não precise buscar um empréstimo, um valor em qualquer instituição. O seguro de vida vai fazer essa, digamos assim, essa proteção da família. E essa, digamos assim, tranquilidade, essa calma na hora de passar esse assunto, é o que nós, como profissionais da área, traz a conscientização para cada família. Sim, porque no fundo são dois grandes riscos, né? O primeiro é da gente demorar muito para partir, para ter a alta celestial, como muitos dizem, né? Para chegar lá na longevidade, 90, 100 anos, algumas pessoas depois dos 100 anos. E a outra grande questão que é colocada em risco é da gente partir amanhã e deixar alguns assuntos sem resolver. Então, o seguro de vida vai nos ajudar nesse olhar? Ele vai ajudar em todas essas partes, tanto numa ida precoce, digamos assim, numa falta precoce do familiar, da pessoa, da família, porque, querendo ou não, temos responsabilidade se temos algum patrimônio em nosso nome, temos também uma divisão, né, a pessoa que traz a renda para casa, pagar todas as contas é extremamente importante. Infelizmente, a gente vê uma família que não tem esse planejamento, ela tirando, muitas vezes, filhos da escola, trocando de residência, enfim, não conseguindo pagar essas contas, que é muito importante, né? E se falar em longevidade, que isso vem à tona, né? Estamos vivendo mais, graças a Deus, nós temos que preparar também a nossa terceira idade. E óbvio que a ferramenta do seguro de vida, junto com o investimento, junto com uma previdência, são três pilares extremamente importantes para você ter um planejamento futuro de uma forma muito bem equilibrada, né? Cada uma com seu contexto, equalizado do que a pessoa precisa. É verdade que existem seguros de vida que a gente pode resgatar mesmo em vida? Existe. A gente traz, né, as seguradoras trazem cada vez mais o conceito da pessoa poder utilizar em vida. Então, esses seguros estruturados, chamados seguros resgatáveis, olhando na ótica do seguro, vamos pensar sempre assim, é um seguro vitalício na sua grande maioria. Então, eu como especialista sempre estou pensando no seguro para a família utilizar em algum momento. Então, vamos falar do seguro vitalício. Porém, algumas seguradoras elas trazem essa característica de você poder fazer esse resgate. É aquela situação, eu paguei um seguro durante todo o tempo, quitei o meu seguro, que é possível, e eu não uso ele, eu não tenho esse valor de volta. Não, acontece, pode ter lá na frente. Então, nesse planejamento, numa terceira idade, o seguro ele já não tem tanta aquela importância, porque já foi tudo muito bem direcionado, exatamente. Pode sim ter essa possibilidade do resgate. Que legal. Outra coisa que é assim relevante, né, é que eu não contrato o seguro de vida quando eu quero, eu contrato quando eu posso. Você considera isso uma verdade? Extrema. Uma verdade extrema. Falar a verdade, esse é o ponto do seguro de vida, né? O que as seguradoras trazem hoje é uma análise prévia de cada pessoa antes de emitir uma apólice. Então, a pessoa, sim, ela precisa estar com uma saúde aceitável pela seguradora. Então, essa pré-análise é feita de uma forma crítica por todas as seguradoras que estão trabalhando aí no mercado, né? Então, se uma pessoa tem alguma situação, algum tratamento de doença, ela vai ser avaliada. Em algumas situações, a seguradora pode até rejeitar essa pessoa. Rafa, e é verdade que quem não fuma tem seguro mais barato muitas vezes? Tem. Não só quem não fuma, como pessoas que praticam atividade física. Isso daí faz bastante sentido, porque vamos pensar, a pessoa que ela cuida da sua saúde, tem o hábito saudável, alimentar, prática de esportes, não fumante,
a chance de desenvolver uma doença ou ir precocemente, ela é menor, né? Ela é reduzida. Que bacana! Tá vendo, gente? Cuidar da saúde integralmente, olhar aí a questão, né, do exercício físico, da boa alimentação, de não fumar, pode te ajudar a economizar, viver uma vida melhor e também acessar produtos que você não poderia se isso não fosse verdade. Rafa, obrigada por estar aqui com a gente. Deixa aqui pra gente suas redes sociais. Luciana, eu que agradeço. Minha rede social é rposebon e também RV4 Investimentos no Instagram. Então, convido a todos a nos acompanhar e trocar essa ideia sempre que necessário. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. E você, te espero na próxima semana, sempre com programa inédito, aqui na RVC TV, logo depois do jornal, às 8h30, toda segunda-feira. Enquanto isso, acompanhe a gente lá nas redes sociais. Luciana Iquedo no YouTube, Luciana Iquedo lá no Instagram. A gente se vê na próxima semana. Até breve!